Oi, galera, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as reações orgânicas. E aí são várias reações para a gente discutir. A primeira coisa que a gente tem que pensar, para que uma reação ocorra, necessariamente nós temos que ter a quebra de ligações que já existem e a formação de novas ligações. Tá? Então, a quebra das ligações ela vai ocorrer lá nas substâncias que são os reagentes. E a formação ela vai se dar para formar os produtos, tá? Acho que é interessante rever lá alguma aulinha a partir de energia de ligação termoquímica. Sempre nas reações orgânicas nós teremos uma substância que ataca, a atacante. Ela atuará na maior parte, sim, ela vai atacar a molécula orgânica onde tem a maior instabilidade, tá bom? E ela vai quebrar essas ligações, seja uma ligação pi ou uma ligação sigma, tá, do nosso composto orgânico. O mecanismo de reação, ele nada mais é do que um caminho pelo qual essa reação se dá. Então, etapa a etapa, passo a passo, como se dá esse ataque, né? Como é que o atacante ataca a molécula orgânica e como é que forma, então, o produto. Bom, então, para pensar nisso, nós temos que começar pensando no atacante. Existem dois tipos de quebra de ligação do atacante. A quebra homolítica, né, chamada de homólise. Homo significa igual e lise quebra, onde necessariamente nós teremos uma quebra da ligação, mas uma quebra da ligação de maneira idêntica, igual. Então, se nós pegarmos aqui esses dois átomos de cloro que estão ligados formando o octeto, a quebra ela vai se dar aqui, no meio, onde cada átomo vai sair com o seu elétron da ligação. Então, isso daqui é o que a gente chama de radicais livres. Esses caras aqui são radicais livres, altamente reativos. Tá certo? Então, é importante isso. Os radicais livres, eles atacam estruturas orgânicas estáveis, e principalmente as estruturas saturadas e apolares. Agora, e a quebra heterolítica, ou a heterólise? Então, essa quebra ela vai se dar, pessoal, de uma maneira não homogênea. Então, um átomo vai sair com os elétrons da ligação e o outro átomo vai sair deficitário desses elétrons. Então, o átomo que sai pobre em elétrons, isso é, ele perdeu elétrons durante a quebra da ligação, ele vai ter uma carga positiva. Então, ele vai ser o eletrófilo. O que é filo? Amigo. Elétron. Então, ele é amigo do elétron. Já, por sua vez, o atacante, que vai estar rico em elétrons, isso é, ele ganhou os elétrons durante a quebra, ele vai ter uma carga negativa. Então, ele vai ser um nucleófilo, amigo do núcleo. Tá bom? Quando eu tenho essa quebra de ligações de forma heterolítica, esses reagentes eles vão ter, por terem cargas elétricas, eles vão atacar estruturas orgânicas que são polares, ou mesmo que partes estruturais tenham uma densidade eletrônica elevada, isso é, muito elétron naquela região. Por exemplo, ligações duplas ou triplas. Então, pensando aqui, na mesma estrutura, na mesma conjectura aqui que temos dois átomos, a quebra não é uma quebra homogênea. Um dos átomos, por algum motivo, vai sair com os dois elétrons. Então, formaremos duas estruturas, duas espécies químicas com cargas. Então, temos aqui o nucleófilo. E aqui o eletrófilo. Então, vamos pensar um pouquinho nas reações com alcanos. Mas, para isso, a gente precisa primeiro definir, relembrar o que são alcanos. O que são alcanos? Bem, se você pegar a estrutura do nome, alquânios, os hidrocarboneto.
Isso é, formado só de carbono e hidrogênio. Ligações simples, cadeia aberta. Então, são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, que apresentam uma cadeia carbônica saturada, isso é, só ligações simples, o AN, e uma cadeia aberta, o ALK. Qual a estabilidade desses compostos? Altíssima estabilidade. Todos os átomos são saturados, isso é, apresentam uma hibridização sp3. E o ângulo de ligação é de 109 graus e 28 minutos. Isso é, o maior ângulo de estabilidade, a maior estabilidade possível. Bom, isso é importante saber. Beleza. Quais serão os tipos de reações? Olha, nós vamos ter reações do tipo de substituição via radicais livres. Lembra que no slide anterior a gente falou um pouquinho que radicais livres atacam substâncias apolares e estáveis? Acontece que os alcanos, também conhecido como parafinas, são apolares e estáveis. Para significa pouco e fins significa reativo. Então, é pouco reativo. Então, como é que vai se dar aqui as nossas reações? Como é que se darão? É uma substituição. Então, átomos de hidrogênio serão substituídos por outros átomos do atacante, que são radicais livres. Tá. Qual a ordem de facilidade para substituir? O primeiro átomo a substituir o hidrogênio é um carbono terciário, seguido pelo secundário, o primário e o mais difícil de todos, o metano. Eu não lembro quem é o metano, tá precisando estudar orgânica. Né? Ó, MET, O. Hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. MET, um carbono. Só ligação simples entre carbonos, só tem um carbono. 4 hidrogênios. Aí, se você quisesse desenhá-lo na forma tridimensional, achei aqui, saindo, no mesmo patamar, e lá atrás, um outro hidrogênio. Então, vamos falar um pouquinho dessas reações de substituição. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a halogenação. A halogenação, pessoal, ela deriva da palavra halogênios, que são os elementos da família 7A. Então, os compostos da família 7A são representados aqui por X2. Esse 2 deveria estar subscrito como nos demais, tá bom? Então, sendo eles cloro e bromo, os principais atacantes, e o flúor somente atacará se ele estiver diluído em um gás inerte. Já o iodo não reage. Então, como é que se dá a quebra? Olha, uma quebra homolítica, né? Então, nós vamos colocar ele na presença de aquecimento e de ultravioleta, um comprimento específico de onda. Esse comprimento específico de onda vai quebrar a ligação ao meio, formando dois radicais livres. O primeiro radical livre, ele vai promover uma quebra na ligação. Então, aqui o nosso exemplo é o metano. Tá vendo? Quebrou a ligação, formou então o HCl. Ah, ácido clorídrico. Não. Cuidado. Ele não está na forma aquosa, ele está na forma gasosa aqui, pessoal. Então, se ele está na forma gasosa, ele é, na verdade, o cloreto de hidrogênio. Agora, repara que esse ataque de substituição aqui, ó, ele forma, né, radicalar, essa substituição radicalar, ele forma um segundo radical livre. Lembra que eu tinha 2 cloros? Eu só usei um. Então, agora, ó, o segundo cloro vai atacar, vai sofrer novamente uma quebra, né? E vai atacar um radical que sobrou do metano. E vai formar, então, ó, o clorometano. Vamos, mas formou aqui esse radical. E agora? Volta para a segunda etapa. E assim continua. Agora vamos ver um pouquinho a acilação, pessoal. A acilação, ela nada mais é que mais uma reação de Friedel-Crafts. E acil
é um derivado de ácido. Tá? Então, por isso que tem esse C dupla O aqui. A quebra da ligação ela vai se dar aqui. Então, teremos a formação do cloreto e desse carbocátion aqui. Acontece que... Opa, não colocamos aqui o nosso hidrogênio à amostra. Esse eletrófilo vai atacar o carbono novamente. Vai liberar H+, e vai atacar o cloreto. Forma-se, então, pessoal, cloreto de hidrogênio e a molécula orgânica maior dupla O, 3. Então, repara que nós formamos aqui, neste caso, uma cetona aromática. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Se eu tiver a primeira reação de substituição aromática, tudo bem, qualquer posição é válida, qualquer lugar é lugar. Agora, a partir do momento que eu passo para a segunda reação de substituição, eu preciso pensar que aquele grupo que primeiro entrou, ele vai dirigir, isso é, ele vai mudar a forma com que os elétrons estão expostos nessa molécula, e ele passa a dirigir as reações, os locais onde as reações podem ou não podem ocorrer. Bom? Então, vamos lá. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. A primeira substituição por um agente eletrófilo, o mesmo adentrará em qualquer uma das 6 posições possíveis. Porém, a partir da segunda substituição, o anel aromático passa a contar com uma referência de direção das reações sucessivas. Então, estamos dizendo aqui, ó, que temos um ligante X. Ele já foi. Então, foi a primeira reação de substituição, já ocorreu. E agora a gente vai para uma segunda reação. Então, o que são os grupos ortoparadirigentes? Esses grupos, eles apresentam um determinado grupo ligante altamente eletronegativo. Então, se ele é altamente eletronegativo, o que ele faz com os elétrons do anel aromático? Ele puxa os elétrons para si. Se ele puxa os elétrons para si, vamos pensar, pô, mas ele está puxando de verdade. Não, ele está atraindo esses elétrons. Só que com isso, ele gera uma instabilidade no anel, uma pequena instabilidade, uma pequena distorção da densidade eletrônica. Então, se ele gera uma densidade, uma distorção da densidade eletrônica, ele fica com uma carga negativa. Consequentemente, o carbono logo abaixo passa a ser positivo. E os demais, negativo. E os próximos, positivos. E o último, negativo. Então, agora repara as regiões que passaram a ficar ricas em elétrons, ricas, são essas em amarelo. Certo? Beleza. Ah, Ivan, mas por que você está dizendo das ricas em elétrons? Porque não é o eletrófilo que vai atacar? Se é o eletrófilo, se é o cara que é amigo do elétron, se é o cara que deseja ter o elétron, ele vai atacar onde está rico de elétron. E são. Vamos pensar que aqui é o carbono 1, tá? Onde o X está ligado ao carbono 1. Então, essa daqui é a posição 2, 3, 4, 5, 6. Então, peraí, ó. Na posição 2, 4 ou 6. Uma dessas 3 posições é a posição que vai ser atacada. Então, se for na posição 2 ou na posição 6, é o que nós chamamos de porto. Já se for na posição 4, é o que nós chamamos de pá. Então, acabei de escrever aqui, deixa eu apagar isso tudo que eu escrevi. Então, quais são os grupos que são ortoparadirigentes? Olha, pessoal,
o NH2, o OH, os halogênios e os grupamentos orgânicos. Todos esses são ortoparadirigentes. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma nitração. Então, repara o seguinte, ó, nós temos duas moléculas, hein? 2 toluenos. E vamos reagir com 2 ácidos nítricos. Então, o que está sendo proposto aqui é que cada ácido nítrico ataque uma das moléculas. Certo? Vamos lá, ó. Ligação rompida. Eletrófilo, nucleófilo. Esse composto aqui, ó. Essa ramificação é um grupamento orgânico. Grupamento orgânico, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, onde nós vamos poder atacar? Vamos poder atacar nos negativos. Certo? Então, ó, na posição 2 ou na posição 6 é a mesma coisa, é o orto. Agora, na posição 4 é o par. Então, nós temos que gerar 2 produtos diferentes aí para o nosso exercício. Esse é um exercício da UVESP, se eu não me engano, que pedia, não, da Unesp, segunda fase, que pedia todos os produtos dessa possível reação. Então, vamos lá. O primeiro produto deles. Vou colocar neste carbono ou neste carbono, tanto faz. Qualquer lado é lado, pessoal. Então, vou colocar aqui. NO2. NO2 e 2 águas. Bom? Um mol de cada um. Qual vai ser o nome de cada um? Olha, o metilbenzeno, que já era o reagente inicial, o metilbenzeno, também é conhecido como tolueno. Então, aqui, ó, o nosso primeiro produto é o orto nitrotolueno. E o segundo produto? Ó, metilbenzeno, que é o tolueno, e aqui é no para. Então, é o para nitrotolueno. Tá bom? Vamos agora para o próximo. O próximo é bem interessante pelo seguinte, pessoal. Novamente, temos um grupamento orgânico. Então, quem seriam esses grupamentos para ser ortoparadirigente? Vamos lembrar, ó. NH2, OH, os orgânicos. Esses são os principais, né? Orgânicos e os halogênios. São representados por X. Ah, X pode ser o quê, Ivan? Pode ser cloro, pode ser bromo. Não é muito comum flúor. Vai aí, né? Não continua com o iodo, que você já sabe que o iodo não vai reagir. Beleza? Então vamos lá, ó. Rompeu. Agora repara que são 3 mols de ácido nítrico para 1 de tolueno. Então aqui eu não vou fazer uma monossubstituição. Eu vou fazer aqui uma trissubstituição. Beleza? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa situação. Olha, grupos orgânicos atraem elétrons para si, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Onde a gente vai atacar? No negativo. Por quê? Porque estamos falando de um eletrófilo. E como são 3 para 1, são nas 3 posições possíveis. Então vamos formar o produto final da reação. Ah, Ivan, e agora? Como é que fica o nome? Vamos colocar orto para... São 3? Não.
Essa nomenclatura do tipo ortopara só pode ser utilizada quando tiver somente 2 ligantes na molécula, no anel aromático. Se tiver 3, 4, 5, 6, não pode. Tá? Então aqui vamos lá. Ó. No carbono 1, temos o metil. No carbono 2, no 4 e no 6, temos o nitro e benzeno. Porém, o metilbenzeno também é conhecido como tolueno. Então ficou 2, 4, 6, tri, nitro, tolueno. Também conhecida como TNT. Nitrotolueno. Beleza? Agora, e os grupos metadirigentes? Grupos metadirigentes, eles têm a seguinte situação. Eles têm um determinado grupo e passam a ser positivo. Portanto, o próximo carbono é negativo, positivo, negativo, positivo. Então, repara que os únicos carbonos disponíveis a serem atacados são os carbonos ali, ó, o 3 e o 5. Pode ser 3 e 3 se você contar de qualquer um dos. Esta posição 3 é chamada de meta. Quais são os compostos ali que podem substituir o Y? NO2, SO3 e as partes orgânicas. Qual o detalhe importante? O NO2, o SO3, COOH, COOH, C-N, todos eles têm ligações duplas ou triplas. Então, se tiver ligação dupla ou tripla, é metadirigente. Bom, então agora repara, nós temos lá um nitrobenzeno. Vamos fazer um ataque de fluoração. Onde vai se dar a reação de substituição? Somente num desses 2 hidrogênios. Você escolhe qualquer um dos 2. Bom? Então, nossa, horrível esse meu benzeno. Vamos de novo. Que esteja melhor. NO2. E aí, vai entrar aqui, meu Deus, e vai sair também um HCl. Tá bom? Então, temos aqui o nosso metacloronitrobenzeno. Então, vamos falar agora um pouquinho da hidrogenação catalítica. Hidrogenação catalítica. Nossa, pessoal, uma reação altamente energética. Energética de liberar energia? Não, pelo contrário. É uma consumidora de energia absurda. Então, você vai reagir o hidrogênio numa reação de adição e ele vai quebrar as ligações π, transformando a molécula insaturada em saturada. Né? E a reação com alcenos? Vamos lá. O que são alcenos? Primeira coisa, são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, necessariamente. Veja que termina com O. Vamos lembrar aqui, ó, alquene, O, hidrocarboneto, cadeia aberta, que apresenta uma ligação dupla. Se apresenta uma ligação dupla, significa que uma ligação é sigma, altamente estável, e uma ligação é π, altamente instável. Normalmente os alcenos são compostos apolares, são menos densos que a água, portanto eles flutuam e apresentam baixo ponto de fusão e ebulição. Que tipo de reação vai ocorrer? Tipo de reação de adição eletrofílica. Tá? Então, os atacantes eles vão atacar a ligação π. Eles vão quebrar a ligação π, pessoal.
Então, repara lá embaixo na nossa reação que temos um alceno, repara que temos essa dupla ligação aqui, e temos os ligantes Y e Y'. Vai ocorrer a quebra, novamente uma quebra heterolítica, o eletrófilo ataca, forma-se então a primeira espécie, e um carbocátion. O nucleófilo ataca o carbocátion e forma o produto final. Tudo bem? Ivan, não posso ir direto da primeira para a última? Até pode, meu caro, mas eu estou te mostrando o mecanismo da reação. O mecanismo da reação é uma quebra heterolítica. Então, teremos a formação de um eletrófilo e um nucleófilo. O eletrófilo ataca o carbono da dupla ligação, que ali é o local de maior densidade eletrônica, forma um carbocátion, e o carbocátion é atacado pelo nucleófilo. Então, vamos pegar aqui essas reações que vão mostrar para nós um pouquinho como é que se dão as substituições. Então, é uma sequência de substituições. Primeiro, nós vamos monoclorar o metano. Como assim monoclorar? Mono significa um. Clorar, colocar cloro. Se fosse bromo, seria monobromação. Se fosse flúor, desde que ele estivesse diluído em gás inerte, seria monofluoração. Tá bom? Então, ó, temos lá uma reação radicalar, sai então cloreto de hidrogênio e forma-se um monocloro metano ou só cloro metano. Agora nós vamos pegar o monocloro metano, tá vendo ele aqui, ó? E vamos arrancar o segundo hidrogênio dele. Colocamos então novamente uma molécula de cloro, a presença de UV e aquecimento. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Tá, cloreto de hidrogênio e formamos agora o dicloro metano. Agora, tanto faz. Aqui, no primeiro composto, tanto fazia falar monoclorometano ou só clorometano. Aqui não, aqui já é um diclorometano. Vamos pegar o diclorometano, olha ele lá. 2 cloros. Vamos arrancar um terceiro hidrogênio. Colocamos o cloro na presença de ultravioleta e aquecimento, forma o radical livre ataca o hidrogênio, forma o cloreto de hidrogênio. O segundo radical vai entrar no lugar do hidrogênio que saiu. Então, forma o tricloro metano. Agora, pega o tricloro metano, olha lá os 3 fluoros, e vamos novamente atacar ele na presença de ultravioleta e aquecimento. Então, o que vai acontecer aqui? O último átomo de hidrogênio vai ser retirado. Ivan, essa reação, ela é cada vez mais rápida ou cada vez mais lenta? Olha, cada vez mais rápida. Por quê? O hidrogênio mais difícil de se retirar é o primeiro hidrogênio. E aqui é o metano, é o mais difícil de se retirar. Depois vem esse daqui e assim por diante. Vai ficando cada vez mais fácil de você substituir esses átomos de hidrogênio nessa molécula. Ainda dentro da halogenação, vamos pegar essa situação aqui, pessoal. Agora eu não tenho mais o metano. Eu tenho ali, ó, o propano. Só que repara na seguinte situação. Eu tenho um carbono primário, um segundo carbono primário. E um carbono, vou mudar um pouquinho a cor, secundário. Então, onde vai entrar esse átomo de cloro? Olha, ele pode entrar aqui, que seria o local mais fácil de atacar, porque ali nós estamos falando de um carbono secundário, mas ele também pode atacar aqui. Você concorda comigo que atacar esse primeiro átomo de carbono é a mesma coisa que atacar esse segundo átomo de carbono primário? Tanto faz. Então, quantos produtos nós teremos nessa reação? Teremos 2 produtos.
possíveis nessa reação. Então, vamos escrever. Certo? Então, teríamos lá CH3, CH2, CH2, cloro, mais CH3, CH, CH3, cloro e o cloreto de hidrogênio. Então, quais foram os produtos formados? Olha, aqui, repara que nós formamos isômeros de posição. Tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro caso, nós temos um cloro propano. No segundo caso, nós temos o 2 cloro propano. Ixi, peraí que esse P aqui ficou parecendo propano. Certo? Vamos agora para o próximo. Olha só, no próximo, pessoal, o que nós temos à nossa frente? Temos 3 átomos de carbono primário, e tanto faz. Então, ele pode atacar aqui, como em qualquer um desses outros que eu marquei de vermelho. Já. É a mesma coisa. E um átomo de carbono terciário. Onde é mais fácil ele atacar? No terciário. O terciário é o mais fácil de. Então, quais serão os produtos formados aqui? Vamos lá. Ó. CH3, CH, CH3, CH2, Cl. Aí vamos, mas e se eu quiser colocar aqui em cima? É a mesma coisa, pessoal. A molécula gira no espaço, é a mesma coisa. Estando em qualquer uma das 3 extremidades, é a mesma coisa. Mais CH3, C, 3, Cl. E o cloreto de hidrogênio. Então, agora vamos diferenciar esses caras aqui. Ó, novamente, nós temos um propano, mas nós temos agora uma ramificação metil no carbono 2. Então, como é que vai ficar isso daí? Ficaria, olha, cloro, 2 metil, propano. E no segundo composto, como é que ficaria? Ficaria, opa, pera lá. 2 cloro, 2 metil, propano. Novamente, nós formamos aí isômeros de posição. Tá? Então, é sempre importante lembrar, pessoal, que preferencialmente você vai atacar o carbono mais substituído. Tá? Isso é, com maior número de ligações, menos hidrogênios ele tiver. Agora, você vai formar mais de um produto quando existirem as possibilidades. Você tem que apresentar todos os produtos possíveis. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da nitrificação, o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte, e aí a gente vai representá-lo normalmente, o vestibular vai representar como ele é, né, HNO3, na sua forma inorgânica, porém, nós na química orgânica, na reação orgânica, ele continua sendo inorgânico, mas para facilitar, eu ensinei ele como HONO2, porque a quebra da ligação se dará aqui. Ó. Bom, então, esse grupo nitro, ele pode adentrar no primeiro carbono ou no segundo carbono, nesse nosso exemplo, tá? Essas são as duas possibilidades aí. Então, vamos lá, vamos colocar o que poderia gerar de produto. 3, CH2, CH2, NO2, CH3, CH, CH3, lá no meio NO2. Em ambos os casos,
que sobra de subproduto é água, porque nós temos aqui ó, o HO, e vai sair de um desses dois carbonos um hidrogênio. Então, formaremos água. Vamos dar para esses dois compostos. Então, esse primeiro aqui, ó, como o nitro está no carbono 1, tanto faz como tem 3, pode ser um ou só nitro. Já nesse segundo caso aqui, ó, como está no carbono 2, colocaremos 2 nitro propano. Bom, reações com aromáticos, pessoal. O que são aromáticos mesmo? Aromáticos são compostos orgânicos que apresentam ligações dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso é, ligações dupla simples alternadas, sendo que as ligações pi acabam não guardando posição. Elas ficam se movimentando internamente a estrutura constantemente, sendo que nós chamamos isso de ressonância eletrônica ou aromaticidade. Ah, então tem cheirinho? Nada a ver, esquece. Nada a ver com isso. Aromaticidade é o lance das ligações pis não guardarem posição. Apesar de serem compostos apolares, os mesmos sofrem substituição eletrófila. Aí vão por quê? Porque eles apresentam alta densidade eletrônica em alguns pontos. Então, como é que vai se dar isso? Ó, nós teremos uma quebra heterolítica e aquela espécie química formada nessa quebra heterolítica, que está deficitária de elétrons, ela vai atacar o carbono que está rico em elétrons. Isso é, o carbono do anel aromático. Só que quando ela ataca, necessariamente o hidrogênio é expulso. Então veja como é que ocorre aqui. Então, a primeira coisa que vai ocorrer, deixa eu pegar aqui uma outra cor, não adianta nada que eu escrever em branco em cima de branco. A primeira coisa que vai ocorrer é essa quebra aqui, pessoal. Então formamos aqui um nucleófilo e um eletrófilo. O eletrófilo ataca o carbono. E por que esse? Pode ser qualquer um dos outros. Quando ele ataca o carbono, porque temos a aromaticidade, isso é, os elétrons estão se movimentando lá dentro, então aparentemente estão livres, mas não estão, ocorre a quebra dessa ligação, e aqui sai um H+. O H+, vai se combinar com o nucleófilo, formando então o produto HB, e aí o nosso produto orgânico, nosso composto aromático, que sofreu a substituição. Então, vamos pensar um pouquinho nesse processo. Temos lá, então, a halogenação do benzeno. Bem, o benzeno, pessoal, está vendo aqui que eu pausei, é como se eu tivesse tirado uma foto e parado a ligação. E isso é o mais comum? Não, não é o mais comum. Não é a forma mais comum de representar. A forma mais comum de representar aqui é um círculo. Tá bem? Eu vou decidir agora o hidrogênio que vai ser substituído é esse hidrogênio aqui. Esse, tá? Porque não pode ser outro. Pode ser qualquer um, cara. Pode ser qualquer um. Essa molécula aqui, qualquer posição é a mesma. Tá? Então, vamos retomar como é que é o passo a passo da situação. Vai ocorrer uma quebra formando um nucleófilo e um eletrófilo. O eletrófilo vai atacar o carbono em questão, gerando uma quebra também heterolítica, gerando aqui ó, um H+. O H+, vai se combinar com o nucleófilo que sobrou. Então, o que nós teremos de produto? Teremos o cloreto de hidrogênio e o benzeno com cloro. Então, é o cloro, benzeno. Tá? E a nitração aqui, ó. Então, novamente, né? Repara que aqui estamos falando do ácido nítrico
tá? Mas na química orgânica é bom sempre pensar em representá-lo assim. Toda a nitração é catalisada pelo ácido sulfúrico concentrado. Então, vamos lá, vamos determinar aqui em posição. Contrariar, eu vou colocar aqui. Tá? Então, como é que vai se dar esse processo? Olha, uma quebra heterolítica, formaremos formaremos aqui o nucleófilo, desculpa, o eletrófilo, nucleófilo. O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, ataca o carbono, o hidrogênio vai sair na forma de H+, e por sua vez vai atacar o OH-. Então, o que teremos de produto? Água e NO2. Então, temos aqui um nitrobenzeno. Tá certo? E a sulfonação do benzeno, pessoal? Sulfonação do benzeno é colocar um grupo sulfônico. O grupo sulfônico é derivado do ácido sulfúrico. Repara que nós estamos representando o ácido sulfúrico como estávamos representando o ácido nítrico, HOSO3, e ele é catalisado pelo anidrido sulfúrico ou trióxido de enxofre. Novamente, ó, o oxigênio é o mais eletronegativo, então quebra-se a ligação aqui, forma-se o eletrófilo, desculpa, o nucleófilo, o eletrófilo. O eletrófilo não colocamos aqui, vamos colocar aqui em cima, hidrogênio. O eletrófilo ataca o carbono, o H+ sai, se combina com o H-. Mesma coisa sempre, pessoal. Então, a água e o nosso composto em questão, é o benzeno. Bom, isso daqui, essa reação é extremamente importante para nós produzirmos, pessoal, um grupo sulfônico, né, que é utilizado para formação ou para a produção do detergente. Tá? Alquilação. Alquil, pessoal, alquil é uma ramificação de alcano, alquil. Bom, alquilação e acilação são reações de Friedel-Crafts. É bonito, né? Então, como é que vai se dar essa reação? Vamos supor que o hidrogênio a ser retirado é esse, substituído. Vamos quebrar a ligação aqui, ó, mais eletronegativo. Negativo, positivo. O eletrófilo ataca o carbono. O hidrogênio sai mais e ataca o cloreto. Forma-se, então, o cloreto de hidrogênio e o tolueno ou metilbenzeno. Então, veja que o que entrou agora é um pedaço de uma molécula orgânica. Então, as reações de Friedel-Crafts, a molécula orgânica, né? Então, a quantidade de carbonos vai aumentando na estrutura. Hidrogenação catalítica, pessoal. Conhecido também como método Sebastian-Senderens. Então, temos como catalisadores da nossa reação o níquel e o paládio. Tá? E aí vamos atacar essa molécula. Vamos quebrar a ligação π. Então, o que vai gerar de produto? Olha, o CH3, CH3. Cada átomo de hidrogênio entrou em um carbono nessa adição. Tudo bem? Vamos fazer agora uma halogenação de alcenos. Novamente, nós vamos quebrar a ligação e vamos entrar cada um num carbono. Então, um carbono,
outro no outro carbono. Então, como é que fica o produto? CH3, CHCl, CH2, Cl também. Certo? Lá apresentando para vocês as moléculas. A adição de halogênio e hidretos. Agora a coisa fica mais interessante. Por quê? A coisa fica mais interessante. Porque os nossos ligantes, eles não são os mesmos. Então, eles podem entrar em qualquer lugar? Não podem. Não podem mesmo. Eles têm que entrar em posições específicas. E aí fica a situação. Nós teremos uma regra chamada regra de Markov-Nikov. O que é a regra de Markov-Nikov? O átomo de hidrogênio que será adicionado, ele deve adentrar no carbono mais hidrogenado. Então, peraí. Eu tenho o CH2 e o CH. Qual desses dois carbonos é o mais hidrogenado? O CH2. Então, o átomo de hidrogênio vai no mais hidrogenado. O outro átomo, ou grupo de átomos, vai no menos hidrogenado. Certo? Opa, volta lá. Então, teremos a entrada aqui, ó. Eita. Rapaz. Do átomo de hidrogênio e do átomo de carbono. Então, a partir desse momento, você tem que tomar cuidado. Quando você tiver a reação de adição de um halogênio hidreto, de água, de qualquer outra coisa que seja com dois ligantes diferentes, você vai ter que tomar cuidado, porque a posição é muito importante do hidrogênio, onde este hidrogênio vai adentrar. Então, dando continuidade, pessoal, a adição de halogênio hidretos, como é que ele vai se dar? Então, repara agora nessa situação. Nós temos aqui, ó, um HBr. Você acabou de falar, ó, são ligantes diferentes, é um halogênio hidreto. Então, temos lá o carbono com hidrogênio, dois hidrogênios aqui, um aqui. Então, ó, o hidrogênio vem neste carbono e o bromo neste carbono. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo. Então, teremos aqui, ó, o CH3 e o opa, R. Agora, se essa reação estiver na presença de peróxido, pode ser um peróxido orgânico, tá? Então, se R for carbono e carbono, é válido. Mas também pode ser HOH, conhecido como H2O2, água oxigenada. Então, se estivermos na presença de um peróxido, a brincadeira fica diferente. E aí nós temos a regra de Markov-Maio, ou também conhecida como regra de anti-Markov-Nikov. Tá? O átomo de hidrogênio do brometo de hidrogênio, isso só vale para o brometo de hidrogênio. Ah, Ivan, eu estou fazendo uma reação de halogênio hidretos, onde eu estou fazendo uma reação com o HCl na presença de peróxido. Vai ocorrer a anti-Markov-Nikov? Não vai ocorrer. Não. Agora, se eu estiver trabalhando com brometo de hidrogênio na presença de peróxido, vai ocorrer a anti-Markov-Nikov. E o que é a anti-Markov-Nikov? O átomo de hidrogênio a ser adicionado, ele adentrará no carbono menos hidrogenado. Possível, mas é o contrário do que você acabou de falar. Sim, fiz questão de colocar aqui, pessoal, porque isso é uma pegadinha monstruosa, mas monstruosa mesmo. Então, quando estiver na presença de peróxido, o átomo de hidrogênio passa a adentrar no carbono menos hidrogenado. E o bromo vai lá para o outro. Então, como é que ficaria o outro produto? Ficaria CH2CH3, e aí teremos Br e H.
bom? Vou colocar aqui, ó. Ou tudo depende se está na presença ou não está na presença do peróxido. Muda o mecanismo da reação, e mudando o mecanismo da reação, muda o produto formado. Tá bom? Nossa, Ivan, mas eu vou ficar maluco com isso. Não, não vai. Você vai prestar atenção. Coloquei porque é uma pegadinha, vira e mexe e isso aparece. Então, toma muito cuidado. Adição de água, ou também conhecido como hidratação. Vamos representar a água, pessoal, na forma de HOH. Essa reação só ocorre na presença de catalisador em meio ácido, certo? Novamente, ó, temos dois atacantes diferentes. Então, como aqui não existe anti-Markov-Nikov, só Markov-Nikov, o átomo de hidrogênio tem que adentrar no carbono mais hidrogenado, enquanto que o grupo de átomos diferentes o menos hidrogenado. Então, qual é o produto da nossa reação? Ó, CH3, CH, CH3, OH. O álcool isopropílico ou o 2, o álcool, então, propano 2-ol, ou álcool isopropílico. Lá, deixa eu apagar aqui essa parada toda. Então foi isso, galera. Bastante reação, bastante coisa. Eu deixo aí a indicação dos livros que eu utilizei para montar suas aulas. Essa aula aqui de reações. Esses materiais vocês encontram. Tá? Então, fica aí a dica para estudo e revisem essa aula. Se necessário, assistam mais de uma vez, porque são muitos detalhes. Cuidado com a Markov-Nikov e a anti-Markov-Nikov. E é isso, meus caros. Um grande abraço, bom estudo.